do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E eu vou tomar especialmente aqui como ponto de partida o texto que o Kardec colocou no item 5, que é esse aqui. Um texto do Evangelho atribuído a Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. Aprendestes que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Esse texto aí, o Kardec inseriu, como a gente vê pelo título do capítulo, para fazer reflexões em torno da pureza de coração. Ele chama atenção para o fato de que é preciso que a gente tente buscar realmente a pureza de intenções, de desejos, de sentimentos, de pensamentos. E que mesmo que às vezes o pensamento não seja transformado em ação, ele acarreta responsabilidade. Todo pensamento mau é resultante de uma impureza da alma, de uma imperfeição da alma. Então, quando se mede, por exemplo, quando o Kardec constrói a famosa escala espírita que ele apresenta no Livro dos Espíritos, do item 100 ao 113, a base para se classificar os espíritos não são as ações praticadas. A base é o desejo, o estado interior da alma, o estado interior do espírito. Porque nós podemos, muitas vezes, conter um desejo mau, impedindo que ele se transforme em ação. Mas ele existe, ele aflora, ele está presente. Portanto, ele ainda é um sinal de atraso, um sinal de impureza. É bem verdade que, quando aflora e nós conseguimos impor a ele um freio, contê-lo, é sinal de que nós já estamos avançando. Isso já é resultante de progresso realizado. Então, o uso da boa vontade, a intensidade com que nós conseguimos usar a boa vontade, no sentido de melhorar, de corrigir, de ajustar o desejo, usando a vontade como ferramenta, é extremamente importante. Que o mal não seja praticado é muito importante. Que o bem seja praticado é muito importante. Porém, não se deve esquecer, como ele vai alertar aqui nesse comentário, que para a gente realmente realizar o progresso, é preciso que o desejo já nem sequer aconteça. Que o mau pensamento já esteja completamente ausente da nossa alma. Então, nessa reflexão que ele apresenta, ele vai incluir um questionamento, uma perguntinha básica. Que ele fala que isso é resultante desse raciocínio, que é mais ou menos assim: sofrem-se as consequências de um mau desejo, embora este nenhum resultado produza. Ou seja, o mau desejo, o mau pensamento está presente, mas não é colocado em prática. Essa é a questão que o Kardec apresenta. Então, a reflexão que deriva dessa pergunta é simplesmente essa: todo mau pensamento é sempre uma oportunidade para que nós possamos exercitar o nosso livre-arbítrio no comando da nossa vontade, com a finalidade de corrigir o nosso desejo. E a conclusão, ele vai apresentar, e antes da conclusão ainda, tão importante quanto isto, e com ligação direta com esse assunto, eu inseri aqui essa perguntinha que aparece no Livro dos Espíritos. Como a gente vê,
está diretamente relacionada com isso. Está no capítulo 1 da terceira parte, a lei divina ou natural. É a 641. A ligação com o tema do Evangelho é direta. Será tão repreensível quanto fazer o mal, o desejá-lo? E lá no Livro dos Espíritos, a resposta que nós temos é essa aqui. Depende. Há virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar. Sobretudo quando há a possibilidade de satisfazer a esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Esse é o resuminho, essa é a respostinha que foi dada pelos Espíritos a essa indagação. Depende, será tão repreensível quanto fazer o ato apenas de desejar? Depende. Porque às vezes a ocasião que se apresenta é de melhoramento. A ocasião de resistir é uma oportunidade de exercitar a vontade no sentido de domar as más inclinações. E é bom sempre a gente lembrar que lá ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo Sede Perfeitos, 18, se não me fala, 17, se não me fala a memória, quando ele coloca aquela frase célebre, que ficou marcada como realmente um lema dentro do movimento espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz por domar as suas más inclinações. Vejam que isso já parte de um princípio fundamental. As más inclinações existem. Os maus pensamentos ainda estão presentes. Por que eles estão presentes? Porque nós somos espíritos imperfeitos, espíritos da terceira ordem da escala que o Kardec construiu. Invariavelmente, raríssimas exceções nós vamos encontrar encarnado aqui na Terra que já seja da segunda ordem, espírito bom. E é sempre muito fácil estabelecer essa distinção. Às vezes já temos eventualmente falado um pouquinho sobre isso. O espírito da terceira ordem, o espírito imperfeito, é aquele no qual predomina a matéria sobre o espírito e que tem propensão para o mal. Esses são os caracteres gerais. E o espírito da segunda ordem é aquele no qual predomina o espírito sobre a matéria e é marcado pelo desejo do bem. E é importante a gente prestar atenção nesse detalhe. Desejo do bem. Eu me lembro de uma tradução que eu li há muito tempo, que a gente tem alguns problemas sérios de tradução dentro da codificação espírita, isso todo mundo sabe. Às vezes você pensa ter encontrado uma contradição interna na obra do Kardec, e aí, muitas vezes, essa suposta contradição se deve a um erro de tradução. Não intencional, evidentemente, mas o tradutor é necessariamente um intérprete. E, muitas vezes, o sujeito tenta enfeitar um pouquinho, tenta colocar um pouco de si, e nessa tentativa acaba distorcendo um pouquinho o pensamento original. Então, na tradução que eu havia lido, a primeira que eu li com relação a isso, dizia assim: predomina o desejo do bem. Isso já não corresponde ao mesmo pensamento. Porque, na verdade, não tem essa história de predomina o desejo do bem. É só o desejo do bem. Ou seja, são espíritos que já alcançaram uma condição em que nem o mau pensamento ocorre mais. Só o desejo do bem. Predomina o espírito sobre a matéria. Então, se ele estiver, por exemplo, encarnado aqui na Terra, nós vamos observar como características fundamentais nessas pessoas algumas coisas básicas, fundamentais.
Nunca sentem ódio, rancor, mágoa, inveja, ciúme, raiva, tristeza, vergonha, nenhuma má emoção, nenhuma má paixão. Nunca sentem, nunca experimentam, já passaram por tudo isso. Esses são aqueles que nós vamos encontrar aqui nesse resumo aqui, ó. Se porventura conhecermos alguém assim, podemos ter certeza que ele é da segunda ordem já. Aquele que nem sequer concebe a ideia do mal. Esse já realizou o progresso. Isso aqui é a conclusão daquele raciocínio que ele falou no início do bem-aventurados os puros de coração. Sofrem-se as consequências de um mau pensamento, embora nenhum resultado produza, ou seja, não seja colocado em prática. Se o mau pensamento nem sequer ocorre, já é alguém que está com o progresso realizado. Um espírito da segunda ordem já, portanto. Para não dizer da primeira, que esses raramente vamos vê-los por aqui. Já os bons a gente raramente os vê por aqui. Eles estão muito presentes na nossa vida, mas não encarnados. São os nossos chamados anjos guardiões ou espíritos protetores. Eles estão sempre aí à nossa disposição, prontos para nos auxiliar e tudo mais. Mas eles podem fazê-lo mesmo que estejam encarnados em outro planeta, a milhões de quilômetros daqui. Para eles não é nenhum problema isso. Agora, no nosso caso aqui, com certeza, aquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, neste, o progresso está em vias de realizar-se. Nós podemos, naturalmente, caminhar, e muitas vezes já conseguimos fazer isso aqui. Ter um mau pensamento. Mas, como nós já temos uma luz maior a nos guiar, já temos um livre-arbítrio orientado pela razão mais esclarecida pela doutrina espírita, isso facilita um pouquinho. A identificação do mau pensamento, a sensação da necessidade de evitá-lo, muitas vezes nos impulsiona na direção de contê-lo, de não colocá-lo em prática, de repeli-lo. Isso é sinal de que o progresso está se realizando. Mas, muitas vezes também, nós podemos nos situar na terceira hipótese. Pensa no mal e gosta. Pensa no mal e gosta. O mal ainda está em plenitude. E muitas vezes só não coloca em prática porque a ocasião não se apresenta, ou por falta de coragem. Uma outra parte ligada diretamente a essa reflexão é aquela que diz respeito ao item 9 do capítulo 8º do Evangelho, segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os puros de coração. É uma passagem em que Jesus foi convidado a jantar ou almoçar, como se queira, na casa de um fariseu. Ele foi lá diretamente sentar-se à mesa e o fariseu começou a resmungar por que ele não lavou as mãos, porque era um ritual que necessariamente tinha que ser cumprido. Jesus, nessa oportunidade, deu essa resposta que a gente está vendo aí. Vós outros fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato, mas por dentro, os vossos corações estão cheios de rapina e de maldade, iniquidades. Insensatos que sois, aquele que fez o exterior não é também o que faz o interior? A lição era muito clara. Os judeus daquele tempo, os judeus antigos, estavam muito apegados às práticas exteriores. Então eles tinham feito disso uma regra indispensável. Eles achavam que tudo se resumia a cumprir determinadas regras de higiene, regras comportamentais, dos mais diferentes tipos, e haviam negligenciado inteiramente a questão interior. Tornar-se bom, melhorar-se,
combater as más tendências, ser mais caridoso para com o próximo, deixar de ser orgulhoso, exercitar mais a humildade. Essa é a censura que Jesus faz a eles, porque eles estavam depositando muita confiança, ou toda a confiança, em algumas práticas que para o progresso espiritual da criatura não representa nada. Essas coisas só poderão ser importantes se, paralelamente à prática delas, não se condena absolutamente a prática exterior. Porque os cristãos também continuaram adotando práticas exteriores, e até hoje os cristãos fazem isso, as religiões cristãs tradicionais. Então não se trata de condenar essas práticas, absolutamente. O problema é quando se acredita que só essas práticas vão conduzir a pessoa a uma situação melhor. A maioria, ou muitos cristãos, hoje, ainda coloca toda a sua confiança na suposta salvação com base nessas práticas e negligencia aquilo que é fundamental, que é a transformação interior. Nesse aspecto, o Espiritismo traz o alerta. As práticas exteriores podem até ser úteis, depende de como a pessoa interprete isso. A censura que Jesus, portanto, fazia a eles é exatamente esta: não perceber onde está realmente aquilo que é importante, que é o íntimo, que é o interior, pureza de coração. Aquele no qual esse progresso está realizado já não tem nem sentimento mau. Essa é a meta, esse é o objetivo, é lá que a gente precisa chegar. Coloquei aqui também uma questão que está na 894 do Livro dos Espíritos, no capítulo da perfeição moral, da lei de justiça, não me recordo bem exatamente. Há pessoas que fazem o bem, notem que isso tem uma ligação direta com essa reflexão. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam contrários ou opostos, sem que precisem lutar contra a sua natureza interior, contra uma resistência que ainda possa existir, para poder fazer o bem. Há pessoas que fazem de uma forma muito espontânea. A prática do bem não lhes custa nada, é algo que nasce naturalmente. E a pergunta aqui do Kardec, então, é esta: essas pessoas terão tanto mérito quanto aquelas que se veem na contingência de lutar contra a sua própria natureza, vencê-la para poder praticar o bem? Essa situação é tipicamente a mesma que foi abordada antes. Aquela pessoa que já consegue praticar o bem de uma forma espontânea, que não tem que lutar contra nenhuma tendência que lhe seja própria, contra a sua natureza, contra uma resistência que exista ainda dentro dela, essa pessoa já venceu, ela já superou essas dificuldades. Então, esses sentimentos contrários já nem ocorrem mais, é o que a resposta vai dizer. E não precisamos nem ler toda ela. Aquele que não tem que lutar é porque ele já lutou anteriormente. Ele já realizou esse progresso. Não existe mais dentro dele a menor possibilidade de ficar pensando, faço, não faço, ajudo, não ajudo. Não. Ele vai fazer espontaneamente, está dentro da pessoa. É um sentimento natural. Então, voltando na conceituação de espírito da segunda ordem, espírito bom, da forma como Kardec coloca, desejo do bem, é bom a gente separar, como eu disse aqui da vez anterior, a gente tem que separar muito bem, porque o Kardec usava as palavras de uma forma bastante precisa. Separar a palavra desejo da palavra vontade. Ele fez essa separação, como a gente vai ver aqui rapidamente, nasquelas 6 questõezinhas referentes às paixões. Ele separava. O desejo é aquilo que nasce de dentro como resultado daquilo que você é. É aquilo que é o impulso natural. Vontade é o desejo já mais fortalecido, é um pensamento já mais fortalecido
transformado numa força motriz, como vai dizer o próprio Kardec, em 1868, num artigo que ele publicou na Revista Espírita, intitulado Espiritismo é uma Religião, que é um artigo longo, ele faz algumas ponderações acerca disso. A vontade é um pensamento mais forte, é um pensamento transformado numa força motriz. Então, o desejo é aquilo que nasce espontaneamente, é resultado daquilo que você é. Vontade é aquela ferramenta da qual nós dispomos para atuar, em função até do nosso livre-arbítrio, preferencialmente iluminado pela razão, para dirigir os nossos desejos, se necessário, tentar melhorá-los, corrigi-los, dar-lhes um novo direcionamento. Essa é a ação da vontade. Então, a vontade sempre será resultante de um desejo. Sempre será resultante de um desejo. Mas nem sempre o desejo se transforma em vontade. Essa é a diferença que ele fez. Aqui, o que fica claro é isso. Quem não precisa lutar, aquele no qual o sentimento é espontâneo, é porque ele já realizou. É porque ele não precisa mais. Ele não está mais em luta com relação a isso. Faço, não faço, ajudo, não ajudo? Quanto isso vai me custar? Será que isso vai me render algum benefício? Será que eu vou levar alguma vantagem com isso? Será que não? Já não pensa nisso. Simplesmente apresentou-se a oportunidade de fazer o bem, ele vai fazer de forma espontânea, porque isso está nele, está dentro dele. Essa é a resposta apresentada. Uma outra questão que nos permite ainda refletir um pouquinho mais é essa daqui. Sempre lembrada, muito citada, com muita frequência, qual o sentido verdadeiro da palavra caridade, como Jesus entendia. Não é o sentido verdadeiro da palavra caridade. Porque nós também precisamos ter em mente o seguinte: todas as palavras, se não todas, quase todas, não têm um significado só. As palavras têm muitos significados, geralmente são polissêmicas. Então o que acontece? Caridade tem um sentido verdadeiro? Não, tem vários. Depende do ponto de vista. O que o Kardec está perguntando aqui é o que Jesus entendia ser caridade. Esse é o questionamento. E é aquela resposta que nós todos conhecemos, o famoso BIP. Fácil de lembrar por causa do BIP. Né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições e perdão das ofensas. Aqui entra novamente essa questão do desejo, do sentimento íntimo e tudo mais. Por que ele não usou aqui, em lugar de benevolência, a palavra beneficência? São coisas diferentes. O Kardec comenta isso no mesmo artigo que eu já mencionei. Em 1868, o Espiritismo é uma religião? Primeira matéria da revista de dezembro de 1868. Dois tipos de caridade, basicamente. Na falta de termos mais apropriados, é o que ele diz. Nós podemos dividir assim: caridade benevolente e caridade beneficente. Esse assunto foi depois, já havia sido antes desenvolvido em o Evangelho segundo o Espiritismo também, com diversos espíritos comentando sobre a diferença existente entre a caridade moral e a caridade material. Benevolência, a própria etimologia da palavra já vai nos dizer o seu significado. Volência diz respeito à vontade, boa vontade. A benevolência é aquela caridade que independe de qualquer posse material, de qualquer recurso. É aquela caridade que está ao alcance de qualquer um de nós. Qualquer um pode praticar. Ela está presente, ela poderá estar presente nas nossas relações com as pessoas 24 horas por dia. É o modo como nós nos relacionamos com as pessoas e até mesmo com os animais. É o modo como nós tratamos, é o tipo de atenção que nós dispensamos. Se nós procuramos ser compreensivos, tolerantes, perdoar, não ofender, não machucar, não atacar, não causar prejuízo,
Enfim, quando nós lemos lá os deveres do homem de bem, por exemplo, no capítulo da perfeição moral, lá no Livro dos Espíritos, ou no Evangelho em Sede Perfeitos, nós vamos ver exatamente isso. O resultado dessa transformação é nós nos tornarmos um homem de bem com aquela descrição que está lá. E quando a gente lê aquela descrição que está lá, a gente fica meio triste, porque é muito comum a gente chegar à conclusão que a gente está muito longe daquilo lá. O verdadeiro homem de bem. Então, a separação aqui é nítida. Benevolência para com todos. Porque benevolência inclui a beneficência. Benevolência é você fazer o bem de um modo geral, independentemente de qualquer coisa. Beneficência diz respeito à caridade material, que nem sempre é feita com benevolência. Há um problema nisso daí, não é, Zé Maria? Há um problema muito sério nisso daí. Às vezes, há interesses envolvidos. Então você faz o bem. Por isso que eu disse anteriormente que a classificação dos espíritos imperfeitos, bons, puros, não se mede pelas ações, mas sim pelo desejo, pelo sentimento interior. Porque às vezes nós fazemos o bem com uma intenção de ter alguma vantagem, de obter algum benefício nisso. Não é difícil. Nós, por exemplo, nós espíritas, a gente ouve isso com muita frequência. Se a pessoa está fazendo uma campanha Alta de Souza, por exemplo, ou qualquer outro trabalho no bem, ótimo, é bom que se faça, mesmo que seja com interesse. Deve fazer. Mas é muito comum a gente ouvir, eu estou ganhando aqui uns bônus hora. Mas então eu estou preocupado com os bônus hora que eu estou ganhando. E note que eu não estou falando aqui de nenhuma vantagem um pouco mais agressiva, como o candidato que distribui cestas básicas, por exemplo. Ele está fazendo bem. Tá? Distribuir cestas básicas para pessoas carentes não é uma coisa boa? É uma coisa boa. Mas com que intenção? É por benevolência? Não, eu quero dar mesmo, porque eu gosto, me sinto bem fazendo. Ótimo. Mas, na verdade, em geral, não vai ser isso. O que se espera é uma retribuição. E isso em muitas outras circunstâncias, que se a gente for analisar no detalhe, nós vamos descobrir que muitas vezes o que está por trás do bem que nós fazemos ainda é o interesse. Mas façamos mesmo assim. Façamos mesmo assim. Porque a repetição, você começa fazendo por interesse, contando o que aquilo vai poder render mais tarde na vida espiritual e tudo mais, mas faça assim mesmo. Daqui a pouco, com um determinado tempo, você já não vai estar pensando mais nisso. Você vai fazer pelo prazer de fazer. E quando você não tiver oportunidade de fazer, vai sentir falta. Já vai gostar de estar fazendo aquilo. Então, o importante é que você faça o bem. Mesmo que ainda falando, poxa, mas eu estou fazendo, mas eu estou calculando aqui o que isso vai me render posteriormente. O Espírita fala em bônus hora, ou às vezes as pessoas falam em uma melhor condição, vou para o céu. Pense lá como quiser, mas está pensando em alguma recompensa posterior. Faça mesmo assim. Vai chegar a hora que você vai fazer porque gosta de fazer, pelo prazer de fazer. A questão das paixões que eu havia mencionado, que é uma oportunidade boa de refletir sobre como é que é essa questão do desejo e da vontade, que a vontade é uma ferramenta que nós dispomos, ela pode atuar em nosso favor. Temos que saber usar a nossa vontade, no sentido de nos melhorarmos, porque o benefício será nosso. Cada imperfeição da qual nós nos livrarmos significará fatalmente uma felicidade, um gozo a mais que nós ainda não tínhamos. Toda imperfeição acarreta sofrimento. Toda imperfeição acarreta sofrimento. Então, cada uma que a gente vá se livrando, vai nos poupando de algum tipo de sofrimento. Quando, portanto, a gente analisa essa questão das paixões, vai dar 907 a 912. Uma coisinha rápida. O princípio das paixões está fundamentado numa necessidade e num sentimento natural.
Ele em si não é mau. O problema da paixão propriamente dita, dirão os espíritos, a Kardec, está no excesso que nós colocamos, no acréscimo que nós colocamos à vontade. Então, o princípio originário das paixões está na natureza, é natural. Então ele não é mau em si. Essa é a resposta que nós temos aí. O problema está no excesso de que se acresceu à vontade. O princípio, sim, foi colocado no homem para que ele possa realizar, para que ele possa pôr-se em ação, ter o estímulo, ser impulsionado às realizações. Mas esse sentimento, essa necessidade, que é baseada numa coisa natural, muitas vezes nós acabamos exagerando. E no exagero vem o prejuízo. A 908 vai dizer assim: tem então um limite a partir do qual a paixão deixa de ser boa para passar a ser má. Paixões são como um cavalo, é o que está escrito aqui. Um cavalo que só tem utilidade quando você consegue governá-lo, porque se ele governar, você está perdido, não é? Então ela é perigosa a partir desse momento, que nós não a governamos mais, e isso vai acarretar um prejuízo para nós mesmos ou para outra pessoa. A partir desse momento ela se torna nociva, se torna ruim. A paixão, o sentimento em si, o princípio em si foi dado ao homem para fortalecê-lo. A paixão multiplica a força na realização, na busca dos objetivos e tudo mais. Agora, é preciso que nós tenhamos o controle delas. A partir do momento em que as paixões passam a nos dominar, aí nós estamos perdidos. E aqui entra o papel fundamental da vontade. O desejo é uma coisa natural, que brota daquilo que você é. É a consequência daquilo que ainda a gente é. Né? Agora, a vontade é a ferramenta que nós vamos aplicar para mudar isso. Nós podemos, então, por nossos próprios esforços, sempre vencer as nossas más inclinações? Isso é uma pergunta fundamental. Conseguiríamos fazer isso se nós quiséssemos? Os espíritos dizem que sim. E às vezes até não precisa nem muito esforço. O que falta é a vontade. Dizem os espíritos que nós, em geral, fazemos poucos esforços. O porquê disso nós vamos ver logo em seguida. Por que nós fazemos, às vezes, poucos esforços para combater determinadas inclinações que não são boas? E na maior parte das vezes nós já sabemos que elas não são boas. Mas o que acontece? Nós gostamos delas. E aí entra a questão do querer. Né? Você quer se livrar disso? Aí eu queria. Ah, mas é tão bom, né? Então entra essa questão. Antes de entrar na 911, que vai falar disso, tem essa daqui. Não devemos esquecer disso. Os espíritos podem nos auxiliar nisso. O chamado anjo guardião, o chamado espírito protetor, é necessariamente um espírito de uma ordem superior à nossa. Considerando que nós, via de regra, somos espíritos da terceira ordem, espíritos imperfeitos, eu vou insistir nisso porque é uma coisa muito simples. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Espíritos da terceira ordem passam por provas e expiações. Espíritos da segunda ordem, só provas. Porque expiação é uma circunstância decorrente do mal praticado. É um sofrimento associado ao mal que se praticou. Eles não praticam mais o mal. Como nós vimos, a característica básica de um espírito bom da segunda ordem é desejo do bem. Só. Então não faz mal de maneira nenhuma. Espírito bom, só provas. Por que provas? Porque ainda não é um espírito puro. Não é um espírito da primeira ordem, não é um espírito perfeito.
Ele vai chegar lá. Então nós ainda passamos por provas e expiações. Nós habitamos um mundo de provas e expiações. E isso nos dá uma visão muito clara de qual ordem nós ainda estamos enquadrados. Terceira ordem, com absoluta certeza. Então, o espírito protetor, o anjo guardião, não confundir com o espírito familiar. Essa confusão foi feita dentro do movimento espírita e ainda hoje a gente vê muitas pessoas fazerem essa confusão. Chamar anjo guardião, espírito protetor, de espírito familiar. Houve um determinado momento no desenvolver da codificação espírita em que isso ainda não estava muito claro. Então, chamava-se às vezes espírito familiar. Mas espírito familiar, como ficou consagrado na codificação, é um espírito que seja simpático a nós, um espírito que goste de nós. Pode ser até um familiar mesmo. Mas é alguém que gosta de nós, é alguém que quer ajudar. Mas ele não tem uma condição tão elevada. Ele muitas vezes é igual a nós. É um avô desencarnado, é um pai desencarnado, quem quer que seja. E não é necessariamente de uma ordem superior. O anjo guardião, não. Este é, pela lei divina, necessariamente alguém de uma ordem superior. Portanto, se nós estamos na terceira ordem, o nosso anjo guardião terá que ser necessariamente um espírito da segunda ordem. Um espírito bom. Que a gente fica imaginando assim, né? Ailton, imagina eu ser anjo guardião de outro espírito imperfeito. Eu vou dar um conselho uma vez, dou a segunda, dou a terceira, na quarta já vou querer dar um cascudo no cidadão. Um pé do ouvido. Espírito bom não vai fazer isso. Espírito bom, é por isso que ele é espírito bom. Ele não tem emoções más, emoções ruins. Né? O espírito bom, se ele tivesse encarnado aqui junto a nós, que raramente nós vamos encontrar um desses, se ele tivesse encarnado aqui junto a nós, qual a diferença? Um exemplo claro, simples. Um de nós aqui, eu dou um pisão no seu pé. Imediatamente você sente o quê? Dor. E provavelmente raiva. Provavelmente raiva. O espírito bom, se você der um pisão no pé dele, ele vai sentir dor. Mas raiva ele não vai sentir nunca. É uma diferença básica. Então, esses espíritos podem nos ajudar? Claro que sim. A resposta é essa. Se a gente pedir, se a gente orar com sinceridade, com fervor, com sentimento, pedindo, os bons espíritos virão certamente em nosso auxílio. Porque essa é a missão deles. Eles estão aí para isso mesmo. É que a gente não busca, a gente não procura. E aqui o Kardec tentou amenizar a nossa situação. Tentou dar um pouquinho de força para nós. Será que não tem paixões assim tão fortes, tão vivas, tão irresistíveis, que a vontade não seja suficiente? Por mais vontade que a gente tenha de se livrar delas, não vai dar. Será que existe? Infelizmente para nós, os Espíritos dizem não há. Há muitas pessoas que dizem eu quero. Eu queria tanto, mas está tão bom assim. Quero, mas essa vontade é só da boca para fora. É como aquele sujeito que fuma e quer largar de fumar. Ele fala assim, eu quero. A partir do momento que ele realmente quiser, ele vai deixar. É que essa vontade ainda não é uma vontade, de fato. Eu quero, mas está muito bom assim. Eu quero, mas está muito bom. Ficam muito satisfeitas que não seja como querem, entre aspas. O que acontece então? Quando a gente acha que não pode vencer, que isso é superior à minha vontade, eu não dou conta disso, é porque a gente gosta. É porque nós, na verdade, não queremos nos livrar dessa situação. Porque ela nos agrada. E aqui entra a questão da predominância do espírito sobre a matéria, ou da matéria sobre o espírito, que é o nosso caso. Característica básica do espírito imperfeito, terceira ordem, predominância da matéria
sobre o espírito, ou não? A do espírito bom não é esta, a predominância do espírito sobre a matéria. Ele vai dominar. A matéria não vai impor a ele nenhuma fraqueza, nenhuma limitação, nenhuma tentação. Como nós já comentamos aqui, agora numa sexta-feira, dia 30 de junho, a questão de Jesus. É simples, Jesus é entendido pelo Espiritismo como um espírito puro, primeira ordem, do mais alto grau. Esses espíritos, quando encarnados, eles têm uma característica. Eles não precisam reencarnar, porque eles já passaram por todas as provas, expiações, não tem mais nada disso. Mas, se eventualmente, numa missão, numa tarefa, ele encarna, como Jesus encarnou aqui, quando encarnado, segundo o Espiritismo, ele domina a matéria de maneira absoluta. A matéria não exerce sobre ele nenhuma limitação, nenhuma fraqueza, nenhuma tentação. Então, quando a gente lê passagens nos evangelhos, como se lê, por exemplo, em Mateus, aquele caso das tentações de Jesus, aquilo é parábola, aquilo é símbolo, é alegoria, porque não se admite em nenhuma hipótese, no raciocínio espírita, que Jesus pudesse estar sujeito a tentações. De maneira nenhuma. Aquilo é parábola. É para mostrar a fraqueza do homem. Apenas isso. E a última da série das paixões é essa aqui. Como fazer? Como fazer para dominar o predomínio da natureza corpórea? Para combater o predomínio da natureza corpórea? Porque essa é a nossa realidade. O que precisa fazer para isso? Precisa abrir mão de alguma coisa, precisa renunciar, abster-se de alguma coisa, fazer algum tipo de sacrifício de alguma coisa que nos agrada, mas que não é boa. E a gente já sabe que não é boa. Então, praticar a abnegação. É uma respostinha curta, grossa e simples. Abnegação, negar-se a si mesmo. Negar a si mesmo algo que lhe causa prazer. Negar a si mesmo algo que traz uma satisfação. Porque você sabe que aquilo não é bom. Então, impor a vontade. Usar a vontade como ferramenta para combater o desejo. E, para finalizar, como resultado de tudo isso, fica aquela questão básica que apareceu na 834. O homem é responsável por aquilo que pensa, pelo seu pensamento, por tudo isso que nós vimos aqui, e teria muito mais questões, itens, matéria, mas não dá. Fica claro o seguinte: perante Deus é. Porque quem é que pode conhecer o pensamento de alguém sem ser Deus? Não é? Então Deus conhece os nossos pensamentos. E Ele vai julgá-los, condenar ou absolver segundo a sua justiça. Então, não se classifica os espíritos pelas ações, repetindo, mas pela natureza íntima, pelos pensamentos, pelos desejos. Isso é o que determina a condição em que o espírito se encontra. Fazendo uso da vontade, do livre-arbítrio, que está sempre à nossa disposição, que é uma prerrogativa que diz respeito ao ser humano, nós vamos tranquilamente conseguir vencer. Basta, segundo o Espiritismo, basta que a gente consiga impor a vontade firme sobre as fraquezas. O verdadeiro espírita, como foi dito, é aquele que usa a vontade, é aquele que faz esforços para domar essas más inclinações. Saber quais são elas, saber distingui-las, saber identificá-las, nós já sabemos. Nós temos absoluta ciência, absoluto conhecimento do que é bom, do que não é bom, do que é o bem, do que é o mal. Nós já passamos essa fase, nós já sabemos discernir. Então, a partir desse ponto, nós somos responsáveis. O livre-arbítrio, orientado pela razão,
a razão iluminada pelo esclarecimento, principalmente o esclarecimento espírita, vai nos impulsionar nessa direção. Se nós conseguirmos fazer uso da vontade como uma ferramenta eficaz, nós conseguiremos derrotar as nossas fraquezas e, consequentemente, galgar uma condição melhor, que é alcançar como próxima meta a condição de espírito bom, espírito da segunda ordem. Essa é a nossa meta. Não ficar aqui com meta muito porcaria, muito pouca coisa, não. Muitas pessoas dizem assim, eu já estou feliz se eu conseguir reencarnar na Terra depois que ela se transformar num mundo regenerador. Não, isso é muito pouco. Isso é muita miséria. Tem que ir mais fundo. Tem que se transformar em espírito bom, habitar mundos melhores, mundos melhorados, onde os corpos já não têm essas doenças que nós temos, onde não se passa por nada disso que nós passamos aqui. Essa deveria ser e tem que ser a nossa meta. Apliquemo-nos a ela. Muito obrigado, bom domingo a todos.